Naquele tempo, como era a preparação, e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque era grande aquele dia de sábado, os judeus pediram a Pilatos que se partissem as pernas aos condenados e que se tirassem dali. Foram, pois, os soldados e, de fato, partiram as pernas ao primeiro, bem como ao segundo, que tinha sido crucificado com ele. Quando, porém, chegaram a Jesus, ao verem que já estava morto, não lhe partiram as pernas. Um dos soldados, porém, abriu-lhe o lado com a lança, tendo imediatamente brotado sangue e água. Dá testemunho disto quem o viu, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, a fim de que também vós acrediteis. Com efeito, tudo isto aconteceu para que se cumprisse a palavra da Escritura que diz: não lhe partireis osso algum. E ainda esta outra que afirma: verão aquele a quem transpassaram. Laus tibi E Christi. pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, está em casa nesse dia tão grande da festa do amor de Deus por nós, que se expressa no coração de seu Filho, no coração de carne do seu Filho, que é não só símbolo do amor, mas também é objeto da nossa adoração, porque o coração de Jesus é o coração de um homem-Deus, pela união que há da natureza divina com a natureza humana, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Nós temos aí um Deus humanado, digno de todo louvor e adoração. Por isso nós adoramos o coração de Jesus. Certa vez, numa das aparições de Jesus a Santa Catarina de Sena, ela lhe perguntou por que ele tinha deixado que um soldado perfurasse o seu lado com uma lança depois da morte. Por que isso? E Jesus respondeu para Santa Catarina que havia muitos motivos pelos quais aquele soldado perfurou com uma lança o seu coração, e daí brotou sangue e água. Mas o motivo principal era o seguinte: o meu amor para com os homens é um amor infinito. Todo o sofrimento da minha paixão foi para demonstrar aos homens este amor. Porém, todo sofrimento, por maior que seja, é sempre um sofrimento finito. Mas como mostrar um amor infinito com um sofrimento finito, limitado? Porque o sofrimento acabou com a morte. Então Jesus se permitiu que o seu coração fosse perfurado depois da morte, e daí brotasse sangue e água, para que se revelasse a infinitude do seu amor para com os homens. Se revela ali, depois da morte o coração é perfurado, e brota sangue e água. A tradição vê nesse sangue e água o símbolo, a figura da Eucaristia e a figura do batismo. A água que nos lava de todo pecado, não só a água do batismo, mas como a água da nossa contrição, junto com o perdão de Deus, mas também a Eucaristia, simbolizada ali no sangue. É naquele momento da cruz que Cristo transborda nesse amor. Tendo amado os seus, amou
in finis, in extremis, amou até o extremo do amor. E o seu coração, então, ele se abre e dali brota a igreja, brotam os sacramentos, brotam essa expansão do amor que vai não só para aquele momento, para o centurião, mas vai para todo mundo em todos os tempos. Jesus nos dá, na sua paixão e morte, nesse transbordar do amor, 3 presentes, ou 3 dons. Nos deixa 3 memórias, ou por que não dizer 3 tesouros. O primeiro tesouro é Ele mesmo, é a Eucaristia, que é sacramento e sacrifício da nova lei, em que Ele está realmente presente. Ele se dá a si mesmo, não só como alimento, mas como vítima, para nos fazer participar do seu sacrifício no Calvário. Pois à medida em que não só nós participamos da missa, como quando recebemos a Eucaristia, nós recebemos Jesus no estado de vítima e participamos desse sacrifício dele. Esse é o maior tesouro que nós temos, o tesouro Jesus. A nossa vida deve ser para a Eucaristia. Devemos viver não só da Eucaristia, mas a nossa vida deve ser uma vida eucarística. Porque a vítima divina que nós recebemos a comunhão deve nos fazer como vítimas no dia a dia, oferecendo todos os nossos sacrifícios pelas mãos do Imaculado Coração de Maria, com Jesus como ele é oferecido nos nossos altares. Daí os nossos sofrimentos, unidos ao sofrimento da vítima divina, passam a ter valor de salvação, valor de redenção. Não só para nós, mas para todos os homens do mundo inteiro. E a maior artimanha que o demônio faz nas almas é colocar nas almas medo de todas as coisas, horror ao sofrimento, para que, tendo horror ao sofrimento, os homens fujam dele. E o que mais humilha o diabo é quando nós aproveitamos os sofrimentos e unimos nosso sofrimento, seja o sofrimento da doença, perseguição, humilhações, quaisquer pânicos, enfim, qualquer coisa que nos faça sofrer, nós unimos esse sofrimento ao sofrimento de Cristo e temos o sofrimento como cruz, aí o demônio entra em pânico. Então, quer vencer o demônio, comece a oferecer todos os dias, toda a sua vida ao coração de Jesus. Ele não suporta, ele é vencido, porque foi na cruz que ele foi vencido. Enquanto ele propaga no mundo uma espécie de bem-estar material, um bem-estar social, um bem-estar em todos os sentidos, prometendo um paraíso aqui na terra, com ele, nosso Senhor nos diz que é pela cruz que nós vamos ser salvos. Daí nós entendemos o que dizia Santa Teresa, ou sofrer ou morrer. Mas não temos o sofrimento como masoquistas, que queremos sofrer por sofrer, não. Mas o nosso sofrimento é unido ao sofrimento da vítima divina, que é oferecida no altar. Por isso, esse grande tesouro que Cristo nos dá, que é Ele mesmo, como alimento e como vítima oferecida por nós, esse tesouro nos chama a sermos também participantes dele, para termos uma vida inteiramente eucarística. Isso brota do coração de Jesus. O segundo tesouro que Cristo nos oferece no alto da cruz é o sacerdócio. O sacerdócio, como diz São João Maria Vianney, é o amor do coração de Jesus. Quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está conosco, não só na Eucaristia, não só espiritualmente, mas está de modo visível, concreto, na pessoa do sacerdote. É conhecido aquele fato daquele homem ateu que foi visitar São João Maria Vianney, o cético, se não me falha a memória, e admirado com o que tinha visto lá em Ars, e perguntaram: o que você viu em Ars? Ele disse: eu vi Deus num padre. Por isso São Francisco dizia que se encontrasse no caminho um padre e um anjo, cumprimentaria primeiro o padre, depois o anjo. É exatamente porque o padre é o coração de Jesus de modo mais visível.
um coração primeiro que acolhe, um coração que perdoa, um coração que transforma as almas. Tudo vem para a nossa salvação através do Padre. É Ele que tem a chave do tesouro da redenção. Cristo morreu na cruz por nós, mas deixou o Padre para aplicar esses frutos da redenção. Então tudo passa pelas mãos do Padre. Quem recebe o cristão na igreja é o sacerdote. Quem perdoa quando alguém cai e está prestes a cair no inferno é o Padre. Quem abre as portas do céu para o pecador arrependido é o Padre. Quem consagra no altar e oferece o sacrifício, fazendo com que Cristo venha e esteja presente sacramentalmente, é o Padre. Quem presta a sua voz a Jesus e diz: este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Quem abençoa os matrimônios sempre é o Padre. Extraordinariamente pode ser o diácono, mas a bênção vem lá com o sacerdote. Quem vai aos doentes para lhes dar os últimos alentos e prepará-los para a última partida? O Padre. Sempre o sacerdote. Por isso, quando se vê um padre, se lembra de Deus. Se lembra do próprio Jesus. É o Padre quem prega, quem ensina, quem acolhe, quem encaminha, quem santifica. Sempre o Padre. Daí a importância que tem, né, quando na cruz Jesus Cristo diz a João: eis a tua mãe, está ali entregando à sua mãe o Padre, o sacerdote. O sacerdote, que é o amor do coração de Jesus, tem que ser necessariamente o amor do coração de Maria. Por isso não se pode admitir um padre que não seja mariano. Se é padre, tem que ser mariano, porque é filho de Maria. Necessariamente como João, que recebeu a missão de cuidar de Maria. Assim o sacerdote também. Ser padre é um grande mistério. São João Maria Vianney disse que o padre só vai ser compreendido no céu. Por quê? Porque se nós compreendêssemos na terra, nós morreríamos, diz São João Vianney. Não de temor, mas morreríamos de amor. É um louco amor que faz um Deus fazer homem, derramar o seu sangue até a última gota, morrer numa cruz e ficar no meio do povo, através dos seus sacerdotes. Não importa se é José, Pedro ou João, não importa se é pequeno ou grande, se fala bem ou se não fala, não importa se é novo ou se é velho, não importa se é pecador ou se é santo, sempre ontologicamente, ou seja, no próprio ser dele, está ali um outro Cristo, para santificar, para ensinar e para conduzir o povo de Deus no caminho do céu. E qual é a missão do sacerdote? A missão do sacerdote é ser essa presença de Cristo Salvador no meio do povo. Ser o Salvador. Então, quando Cristo chama alguém para o sacerdócio, chama para salvar as almas, como Ele. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deu-lhes o poder sobre os demônios, o poder sobre o mal. Deu-lhes o poder sobre o mal para libertar o homem do mal e conduzir o homem para Deus. O padre deve ser um grande conquistador, conquistar as almas para Cristo, e deve estar disposto a se entregar inteiramente pelas almas como Cristo se entregou na cruz. E ou se entrega morrendo, ou se entrega vivendo no dia a dia. Então esse tesouro que o coração de Jesus nos entregou para nós, é o tesouro que é visível. Apesar das mazelas, das dificuldades que o sacerdócio encontra, sobretudo no dia de hoje, apesar dos escândalos, apesar das grandes dificuldades, sobretudo porque o demônio sabe muito bem que condenando um padre, vai muita gente se perder. Por isso o demônio trabalha de todas as formas para colocar ganâncias, impurezas, carreirismos ou coisas do tipo, exatamente para impedir o sacerdote de ser um outro Cristo. Mas ele mesmo assim continua sendo, apesar das suas mazelas. O problema é que muitas vezes ele não tem consciência disso, ou não quer saber disso. Aí temos que rezar e pedir a Deus misericórdia.
Mas esse é um grande tesouro que Cristo nos dá, que brota do seu lado aberto. O terceiro tesouro que Cristo nos dá é a sua mãe. Já na cruz, está ali Maria, com o discípulo amado, recém-ordenado, e Jesus diz a Maria: mulher, eis o teu filho. É interessante que ele usa o termo mulher, o mesmo termo que é usado lá em Caná da Galileia: mulher, o que há entre mim e ti, a minha hora não chegou. Ali já tinha chegado a sua hora. É o mesmo termo que Deus usa lá em Gênesis, quando diz a Eva, a serpente, aliás: porém inimizades entre ti e a mulher, e ela te esmagará a cabeça. Ali, ao pé da cruz, está essa mulher. E que agora, que pelo seu sim se tornou mãe de uma nova humanidade, da humanidade resgatada pelo sangue de Jesus, ali essa mulher é apresentada para nós e diz: eis a vossa mãe. Em primeiro lugar, mãe de João no sentido sacerdotal, e mãe em João de todos nós, de todos os homens, de todas as pessoas. Eis a vossa mãe. Esse é um grande tesouro que Cristo nos dá. Ele poderia ter levado logo a sua mãe para o céu, mas deixou a sua mãe aqui na terra, na igreja nascente, durante vários anos, exatamente para mostrar essa importância de Maria na proteção, na condução da igreja. E hoje, lá no céu, ela intercede por nós, para que sejamos igreja fiel a Deus nosso Senhor, filhos da igreja, fiéis a Deus nosso Senhor. Por outro lado, diz a João: eis a tua mãe. Como diz a cada um: eis a vossa mãe. E é interessante que João, que era filho de Salomé com Zebedeu, João próprio diz isso no Evangelho, e daquele dia em diante, aquele discípulo a levou para a sua casa. Levou Maria para cuidar dela, para estar com ela, para ouvir dela as coisas, para protegê-la, mas também para ser protegido por ela. E que responsabilidade é essa de João, nosso recém-ordenado. Assim, Jesus nos entrega a sua mãe, não só para que a sua mãe haja com relação a nós como mãe, mas para que nós cuidemos dela como filhos, imitando, escutando, pedindo a sua intercessão, louvando, honrando como mãe. De modo que esses três tesouros brotam do coração de Jesus na cruz. É interessante que Jesus fala do seu coração uma vez e diz para nós aprendermos desse coração. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz, repouso para vossas almas. E na escola do coração de Jesus, nós aprendemos este amor, a Eucaristia, ao sacerdócio e a Maria, que são os três amores dele ali, que evidentemente, no que diz respeito à humanidade, porque tudo isso é por causa do Pai. Ele vive pelo Pai e por causa do Pai, ele transborda esse amor por nós, que na realidade, para que ele seja a ponte que nos leve para o Pai. Por isso, nessa festa do Sagrado Coração de Jesus, nós peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça de nos conservarmos dessa intimidade do seu coração imaculado, para estarmos na intimidade do coração do seu Filho. Dois corações unidos, que nos protegem, nos guardam, nos transformam, mas sobretudo que nos conduzem ao céu. Que os corações de Jesus e de Maria estejam presentes nas vossas vidas, por todo e sempre. Amém.